gente, a gente tem alertado aqui e o que está acontecendo agora não é surpresa para ninguém. Ou seja, surpreende um total de 0 pessoas, que Israel está invadindo a Síria. E a gente vai entender o porquê e por que isso também viola acordos internacionais. Isso viola acordos internacionais. A gente vai fazer um panorama hoje de entender o que está acontecendo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso vídeo, já passando para a apresentação para vocês aqui. Vamos lá, gente, o que é que está acontecendo de fato? Vamos começar aqui, a gente tem alguns assuntos para trabalhar hoje aqui sobre a guerra na Síria. As forças de defesa de Israel realizou mais de 300 ataques aéreos em território sírio desde domingo, desde a queda do Bashar al-Assad. Boa parte desses ataques aéreos são destinados à cidade de Damasco, capital da Síria, tá bom? Então Israel falou assim, ó, já falei para vocês que Israel já estava fazendo isso, tal, falou, ó, eles querem lá um pedaço do bolo, eles querem um pedaço dos louros da queda do Assad e tem intenção direta no território sírio, mas a Rússia inclusive já está respondendo em relação a isso, vocês vão ver daqui a pouco. Vamos lá então. Então ela está fazendo os ataques aéreos. Quais são os alvos de Israel? Os alvos são repartições governamentais, militares. Israel alega que conseguiu destruir aviões e helicópteros sírios que eram utilizados pelo governo do Assad, tá? Aí você deve pensar assim, pô, mas o Assad já caiu, por que eles estão fazendo isso? E institutos de pesquisas com a justificativa de destruição de programas de armas químicas da Síria. Destruição de armas químicas da Síria. Essa é a alegação de Israel, entendendo qual a justificativa de Israel nesse sentido. Estão entendendo que a presença militar ainda da Síria, mesmo com a queda do Assad, ela ainda é perigosa porque ainda não se sabe o futuro da Síria. Não se sabe o futuro da Síria. Não se sabe qual que é o futuro que o governo vai tomar, apesar de que eu já vou falar para vocês que já tem algumas posições ali. Mas Israel está fazendo isso, alegando que está tentando desmantelar ainda resquícios de oposição à presença de Israel no Oriente Médio e às guerras que Israel promove, tá bom? Além dos ataques aéreos, as forças de defesa de Israel invadiram o território sírio, ou seja, entraram também no território sírio, quer dizer que nesse momento eles estão no território sírio, eles negam, tá? Mas você tem imagens, por exemplo, de satélites, informantes jornalísticos na região que falam que Israel sim está a 25 quilômetros da capital Damasco, essa altura já deve estar inclusive muito perto de Damasco, que é onde você tem um governo, a formação do governo de coalizão lá, ou um governo de transição da Síria. E aí você quer saber o quê? A ONU alega que Israel está desrespeitando o acordo de 1974, que estabeleceu uma zona desmilitarizada, vou mostrar para vocês, na região do Monte Golã. 1974, sim, existe uma zona desmilitarizada entre Israel e Síria, que foi feita em 1974, após 1973, que é a Guerra do Yom Kippur. Eu vou deixar aqui no card para vocês o vídeo que eu explico. É um vídeo recente, inclusive, que eu explico o que foi a Guerra do Yom Kippur, tá bom? Entre várias outras guerras que existiram na região, a gente tem essa guerra importante, Guerra Yom Kippur. E aí, em 74, a ONU estabeleceu uma resolução, um acordo que definia lá uma zona desmilitarizada. Deixa eu colocar até a imagem aqui já para vocês, antes, eu já tenho alguns tópicos para passar aqui, mas eu retorno. O que é essa zona desmilitarizada? Então, do lado de cá você tem Israel, reparem aqui, deixa eu colocar de outra cor aqui a caneta, Israel, e do lado de cá você tem a Síria. Essa região aqui, fronteiriça entre os dois países, é uma zona desmilitarizada que foi estabelecida ali após a Guerra do Yom Kippur. O que significa isso? Uma zona desmilitarizada. Você já deve ter ouvido falar sobre a zona desmilitarizada entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, por exemplo. É uma zona onde é fronteiriça entre os dois países, é a fronteira, os limites territoriais, que não se pode ter atividades militares. Tá bom? Não pode ser atividade militar, porque a presença de atividade militar na região
corresponde ou representa uma ameaça ao outro lado, ao outro país. Então isso foi estabelecido pela ONU, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem falado aqui, já de muito tempo, que Israel não respeita resoluções. Não respeita. Inclusive, você sabe, já falei para vocês que o Netanyahu foi condenado pelo Tribunal de Haia e ele está nem aí, né? Está nem aí. Você teve pedido, inclusive, do próprio Joe Biden para um cessar-fogo em relação a Gaza, com ajuda humanitária. Está nem aí. Ainda mais agora, eu volto a falar, vem Donald Trump a partir do dia 20 de janeiro, aí que ele não vai estar nem aí mesmo. O Benjamin Netanyahu, ele sai muito fortalecido com tudo que está acontecendo, ainda mais com a eleição, com o resultado das eleições dos Estados Unidos. Israel alega que não está além da zona desmilitarizada. Tá? Você pode ter presença ali militar, no sentido, mas não pode ter atividade militar. Você pode ter presença para guardar a zona, mas não ter atividade militar. Mas os correspondentes internacionais alegam que Israel está sim passando da zona desmilitarizada rumo a Damasco, tá bom? Então tá aqui para vocês entenderem. Agora, vamos voltar lá. Enquanto isso, vamos passar por partes assim. Como é que está o processo, o governo de transição da Síria? O líder da oposição ao Assad, que é o Mohammed al-Bashir, ele anunciou que ele vai ser o primeiro-ministro interino do país para compor um governo de transição, que eles estão chamando de governo de salvação síria, tá? Eles estão chamando isso de governo de salvação síria. Então, ele vai compor. Ah, mas professor, peraí, porque na Síria tinha um presidente, que era o Assad, e o primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro não era esse. Pois é, agora é, tá? Ele foi anunciado lá, inclusive em acordo com o HTS, né, que é o grupo terrorista lá que a gente já falou várias vezes aqui, que é o que de fato derrubou o Assad, que com certeza tem relações com os Estados Unidos, com Israel, já para poder fazer isso. O primeiro-ministro anterior, que era até ontem o primeiro-ministro, que é o Mohammed Ghazi al-Jalali, ele tinha anunciado que, com o processo desde domingo, que ele ia... ele estava no poder, ele estava como primeiro-ministro desde setembro, está indicado pelo Assad, mas ele tinha, antes, se eu não me engano, ele foi ministro da Defesa de Israel, da Síria, mas ele tinha anunciado que ele colaboraria com um governo de transição, certo? Então ele sai e entra um novo ministro, que era da oposição, para poder fazer esse governo de transição. Enquanto isso, o HTS, lá, que é o grupo terrorista lá que a gente falou, tem anunciado que não vai privar as pessoas da Síria de direito. Inclusive falou, já deram uma declaração direta sobre as mulheres, que as mulheres não serão privadas de direitos. Aí eu volto a lembrar que a gente teve um discurso muito parecido com o que aconteceu com o retorno do Talibã, o retorno do Talibã ao governo de Cabul, no Afeganistão, em 2022, foi 22, se eu não me engano, ou 23, agora eu já não vou lembrar, acho que 22, né? Quando os Estados Unidos retiram definitivamente suas tropas com um acordo feito pelo Donald Trump e executado pelo Joe Biden, e eles falaram lá que não, agora todo mundo aqui vai ter direitos iguais, a gente vai dar continuidade. E não é o que aconteceu, tá? Não é o que aconteceu. Então, a gente ainda está nesse aguardo, tá? Uma coisa é falar, outra coisa é praticar, tá bom? Agora, ontem, aqui eu passei pelo mapinha para vocês de novo, ontem, atenção, nós tivemos a reunião, eu tinha falado para vocês que ia ter uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada pela Rússia, certo? E que, principalmente porque a Rússia era o principal aliado da Síria, já não é mais, né? Até onde tudo indica, não é mais. Mas o Bashar al-Assad, ele recebeu asilo político na Rússia. A Rússia aceitou o asilo político do Assad. Ok, tranquilo, em relação a isso. Por que a Rússia pediu uma reunião, convocar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU? Detalhe, nem toda reunião é deliberativa. O que significa isso? Nem toda reunião precisa deliberar sobre algo. Se nenhum país, membro do Conselho de Segurança, ou que pede essa reunião, tem alguma proposta para deliberar,
tá? Você não tem que ter votação ali. Então aí não entra aquela questão de poder de veto daqui ou dali. Por enquanto, deve ter mais para frente, sim, reuniões em relação a isso. Mas por enquanto não foi isso. Chamou o Conselho de Segurança para poder discutir assuntos referentes à Síria. E a discussão girava em torno, então não teve deliberação, isso que eu estou falando para vocês. Não teve a Assembleia, não teve uma escolha, né? Uma votação. Que o representante da Rússia, ele pediu para que a ONU utilize de seus recursos e sua autoridade e sua influência para manter a integridade territorial da Síria. Integridade territorial da Síria. Sem interferências externas. Falou assim, vamos manter a integridade territorial da Síria, independente de quem está assumindo o poder na Síria. Se vai ser o Assad que vai voltar, provavelmente não, ou qual que é o governo de transição, qual que é o grupo que vai estar lá, não tem interferência internacional. Só que ao longo desse vídeo, lá no começo, a gente já falou que já está tendo com Israel invadindo a Síria e desrespeitando a resolução de 1974, na verdade, a definição da zona desmilitarizada no Monte de Golã. Ou seja, a Rússia agora está medindo esforços, está fazendo seus esforços na ONU para que não tenha essa interferência internacional. Ou seja, só que isso vai ser muito difícil por conta do que eu já falei para vocês. Quem está saindo forte é Israel. Quem está saindo forte é Netanyahu, principalmente depois da vitória de Donald Trump, que vai assumir no dia 20 de janeiro, que vai falar para Israel, faça o que você quiser, não tem mais Assad. Quem que você tem aí no Oriente Médio agora é quem? É o Irã. A Rússia está numa guerra lá na Ucrânia. Então, ou seja, Donald Trump vai falar para Netanyahu, é teu. Então a gente tem que ver o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Bom, então é isso. A situação não é fácil, né, gente? A situação é bem complicada, mas está aí para vocês. Mais um vídeo entregue, mais um vídeo acho que bem explicativo. Gostei? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, suas contribuições. Logicamente, sem ofensas. E é isso. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!